aula aqui para a Central do Enem, um projeto do Governo do Estado, com todo o apoio da Secretaria de Educação. Iremos trabalhar biologia, e dentro da biologia, trabalharemos as atividades sobre o sistema nervoso. Muito importante a gente estar exercitando, é muito importante nós resolvermos questões, e isso nos prepara cada vez mais para fazer uma prova com maior eficiência. Legal? Vamos para as nossas questões. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Antes de mais nada, a gente precisa saber que o nosso sistema nervoso é dividido em dois. Eu tenho o sistema nervoso autônomo e tenho o sistema nervoso que necessita das minhas ordens, que é o sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo, ele é vegetativo, ele funciona de acordo com as necessidades que o nosso próprio corpo julga. Então, se está faltando energia no nosso corpo, o nosso corpo responde sentindo fome. Então, a fome nada mais é do que uma representação externa de uma necessidade energética. Estou precisando de água para que as minhas reações químicas aconteçam. Eu sinto sede. Essa percepção de sede nada mais é uma informação dizendo que eu estou desidratando. Eu não sinto sede ou fome a hora que eu quero. Então, isso é autônomo. Se é autônomo, não depende da minha vontade. O sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. O simpático nos prepara para uma ação, para uma reação, para uma luta, para uma fuga. Sistema nervoso simpático, ele vai fazer a liberação de um hormônio chamado de adrenalina, que vai acelerar nossas atividades metabólicas. Então, eu vou queimar mais açúcar, eu vou queimar mais gordura, eu vou irrigar minha musculatura. Com mais sangue, a minha musculatura recebe mais oxigênio, recebe mais nutrientes e eu tenho mais energia para uma reação. Logo, pessoal, quando a gente dispara o sistema nervoso parasimpático, a gente desfaz tudo aquilo que a gente fez no sistema nervoso simpático. Tudo que aconteceu no simpático é feito ao contrário do parasimpático. Então, se eu dilatei vasos no simpático, no parasimpático, eu contraio. Se eu acelerei os batimentos cardíacos no simpático, no parasimpático eu desacelero. Então, as funções entre esses dois sistemas, elas são antagônicas. Significa que elas são contrárias. Quando eu estou movimentando os meus músculos dos braços, da perna, do meu corpo todo, aqueles músculos que eu mando, é um sistema nervoso separado, é um sistema nervoso somático. Eu só consigo articular minha fala graças às informações que vêm diretamente do meu cérebro. Então, o sistema nervoso somático, ele depende da minha vontade, ele é voluntário. O autônomo independe, ele é involuntário. Quando ele faz a pergunta para a gente, falando da liberação de um hormônio em decorrência do sistema nervoso autônomo simpático, ele está falando da adrenalina, ele quer saber... A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Sístole ventricular não vai reduzir, ela vai aumentar, acelera o batimento cardíaco. O ventrículo é a cavidade inferior do coração, de onde o sangue chega até os nossos órgãos. O batimento cardíaco vai reduzir, muito pelo contrário, ele vai aumentar. A dilatação brônquica, os brônquios são ductos que encaminham o ar para dentro dos nossos pulmões. Se eu estou precisando de mais energia, eu preciso de mais oxigênio. Então, os meus brônquios vão dilatar. Eu sofro uma dilatação brônquica. Então, a dilatação brônquica aumenta e não reduz. O peristaltismo intestinal. Pessoal, quando nós estamos nervosos, estamos assim na iminência de uma briga, na iminência de entrar em conflito com alguém, a última coisa que a gente sente vontade é de comer. Tanto é que o sangue sai dos nossos órgãos internos e vem para a musculatura. Em decorrência dessa saída sanguínea, a gente sente o famoso frio na barriga.
Esse frio na barriga dá menos oportunidade de produção de energia para os nossos órgãos vão desacelerando, como esôfago, dá até um nó na garganta, estômago, dá um frio na barriga, o intestino, ele até para. Qual seria a função que reduz com a liberação da adrenalina? Seria a letra D, o peristaltismo intestinal. Ele reduz porque nós não temos estímulos para nos alimentar. Vamos para a nossa segunda questão. A coordenação do metabolismo nos mamíferos é realizada pela interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema hormonal. A figura a seguir representa como ocorre essa interação. Pessoal, aqui nós temos uma célula secretora, como o próprio nome já sugere, e ela está fazendo a liberação de umas estruturinhas que a gente vai denominar de hormônios. O que os hormônios são? Os hormônios são informações, são mensagens que chegam a células específicas. Essas células específicas são chamadas de células-alvo. Então, esses receptores são enviados, chegam até as células-alvo e desencadeiam processos metabólicos. No momento que essas células-alvo recebem essas informações, elas se ativam para gerar informação, que daqui a pouco a gente vai chamar essa informação de impulso nervoso. Os hormônios, eles podem ter natureza proteica, eles podem ser proteínas, ou natureza lipídica, eles podem ser lipídios. Então, vamos lá para as nossas informações. A figura a seguir representa como ocorre essa interação. Um detalhe, pessoal, o hormônio que estimula uma célula não é o mesmo hormônio que estimula outra célula. Então, as células-alvo terão hormônios para estimulação diferentes. Hormônios diferentes estimulam células diferentes. Acerca das informações contidas na figura e nos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto ele quer a informação errada, pessoal. Ele quer a informação errada. Então, vamos lá. Letra A. Existem diferenças quanto à constituição química dos hormônios dependendo da sua origem. Ok. Alguns hormônios são lipídicos. Ok. Como a testosterona, glucagon e aldosterona. Não, pessoal. A testosterona é o hormônio anabolizante masculino. Ele é lipídico. Os outros dois são proteicos. Enquanto outros são de naturezas proteicas, como insulina, estrógeno e ocitocina. Estrógeno não é proteico. O estrógeno e a progesterona são os anabolizantes femininos. A testosterona é o anabolizante masculino. E esses hormônios têm natureza lipídica, têm natureza gordurosa. Então, esses hormônios são os nossos hormônios anabolizantes. Então, ele quer a resposta errada, e a resposta errada é a letra A, porque ele coloca informações erradas em relação à constituição dos hormônios. Terceira questão. Sobre a bainha de mielina, é correto afirmar que ela... Galera, a bainha de mielina é uma camada que fica em cima dos neurônios. Eu vou voltar um slide para mostrar isso para você. Essa estrutura, esse fiozinho, ele é chamado de axônio e ele é todo envolvido por gordura. Ele é todo envolvido por uma gordura chamada esfingomielina. A estrutura toda é chamada de bainha de mielina. Para que serve a bainha de mielina? Para isolar os neurônios, para que eles não sofram curto-circuito, para que a informação que está sendo conduzida neste neurônio não interfira na informação que está sendo conduzida no neurônio adjacente, no neurônio do lado. Então, a bainha de mielina, que é uma camada de gordura que envolve o axônio, que é o principal condutor do impulso nervoso, os nossos impulsos nervosos normalmente são de natureza elétrica. Então, eles devem ser conduzidos de maneira coerente, de maneira direcionada até o órgão-alvo. Para que esse impulso nervoso de natureza elétrica não saia do seu percurso natural, esse axônio é todo isolado pela bainha de mielina. Vamos voltar para a nossa questão, pessoal. A bainha de mielina é formada por proteínas secretadas? Não, pessoal. É de natureza proteica, não é
não é, desculpa, é de natureza lipídica, não de natureza proteica, então é formada por proteínas secretadas por astrócitos. Não, até porque os astrócitos são células que nutrem os neurônios e não formam a bainha de mielina. Quem forma a bainha de mielina são os oligodendrócitos e as células de Schwann. Gera uma barreira hematoencefálica? Não, pessoal, é isolante elétrico, não é uma barreira de sangue no encéfalo, tá errado. Letra C, promove uma condução de potenciais de ação mais lentamente do que os axônios não mielinizados, é o contrário. Os axônios que têm a bainha de mielina, que são mielinizados, eles são mais rápidos 10 vezes do que aqueles que são desmielinizados, que não apresentam a bainha de mielina. É produzido pelas células glia? Não, galera, células glia são células responsáveis pela sustentação dos neurônios, não pela formação da bainha de mielina. Tem origem no sistema nervoso central a partir dos oligodendrócitos? Sim. E no sistema periférico é produzido pelas células de Schwann? Perfeito, pessoal. Então a melhor alternativa seria a letra E. No sistema nervoso, oligodendrócitos ou dendrócitos, e no sistema nervoso periférico são nas células de Schwann. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, é tudo que tem dentro da nossa cabeça. O cérebro é uma parte do encéfalo. O encéfalo é formado por 7 órgãos: cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tem os 7 órgãos que formam o encéfalo. O cérebro é um deles. Então, a bainha de mielina que forma os neurônios de dentro do nosso encéfalo vai ser formado por células chamadas oligodendrócitos ou dendrócitos. E o que é o sistema periférico? É aquele que sai do centro e vem para as outras partes do nosso corpo. Esses são isolados pelas células de Schwann, que inclusive são muito famosas. Quarta questão. Texto para a próxima questão. A produção e a transmissão de impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte do íon sódio para o meio extracelular e potássio para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Galera, como é que a célula nervosa vai ser capaz de formar energia elétrica, uma mensagem elétrica, o famoso impulso nervoso? A célula, o neurônio, tem que estar polarizado. E ele está polarizado positivo por fora e negativo por dentro. Na grande verdade, ele não está positivo por fora e negativo por dentro. Isso é uma forma ilustrativa. Na verdade, ele está mais positivo fora do que por dentro. Por que ele fica mais positivo fora do que dentro? Porque ele expulsa aqui do citoplasma 3 íons sódio e absorve apenas 2 íons potássio. Essa liberação de 3 sódios e absorção de 2 potássios é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio deixa, então, o neurônio preparado para receber uma informação. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Observe, a composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Acabamos de falar na questão anterior. A bainha de mielina serve para isolar, ela isola o transporte da informação. A informação elétrica que sai desse neurônio e vem para esse outro neurônio é uma informação chamada de impulso nervoso. Então, qual é a função que ela desempenha? Isolamento do impulso nervoso. O isolamento da condução da informação. Quando a informação está passando pelo neurônio, ele está despolarizado. Para ele se preparar para uma próxima informação, a célula tem que sofrer a bomba de sódio e potássio. Aqui eu estou mostrando a bainha de mielina, que está envolvendo todo o fio condutor, que é o axônio. Vamos para uma próxima questão. O filme O Óleo de Lorenzo conta a história real de um menino de 8 anos que possui uma doença rara chamada de adrenoleucodistrofia. Essa doença, ligada ao cromossomo X, resulta de alterações em uma proteína transportadora de membrana dos peroxomos.
organelas responsáveis pela degradação dos ácidos graxos. Uma vez alterada, a proteína não consegue mais realizar sua função e os ácidos graxos de cadeia longa, que deveriam entrar nos peroxissomos para serem degradados, acumulam-se nos tecidos cerebrais, destruindo a bainha de mielina que envolve o axônio dos neurônios. Pessoal, bainha de mielina é uma gordura que não é formada por ácidos graxos de cadeia longa. Então, o excesso desses ácidos graxos de cadeia longa promove uma degradação da bainha de mielina. O neurônio que é mielinizado vai perdendo a bainha de mielina e se torna desmielinizado. O transporte de informações, então, ele fica deficitário, fica 10 vezes mais lento. Dessa forma, essa doença resulta em problemas relacionados a... Pessoal, a principal perda de uma pessoa que teve a degradação das bainhas de mielina é na condução do impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser conduzido 10 vezes mais lento e um detalhe, ele não vai chegar obrigatoriamente aonde deveria. Ele pode se perder no meio do caminho porque a bainha de mielina que conduz essa informação foi desfeita. Então, nós temos como melhor gabarito, letra C. Impulso nervoso é a informação que é conduzida no neurônio e ela tem natureza elétrica. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Trabalhamos atividades sobre o sistema nervoso. Um grande abraço, uma ótima preparação para vocês e até o nosso próximo encontro.